Livro de Êxodo, capítulo 21, contesta a palavra as leis acerca dos servos e dos homicidas. Versículo 1. Apresente os meus regulamentos ao povo. Disse o Criador a Moisés, são estes. Versículo 2. Se alguém comprar um escravo hebreu, e ele trabalhará como escravo durante 6 anos, no começo do 7º ano será liberado de graça. Versículo 3. Se o escravo era solteiro, quando foi comprado, sairá livre, sozinho. Se era casado, a mulher irá com ele. Versículo 4. E se o dono der mulher a ele, uma mulher para ele, e tiver filho, a mulher tiver filho, ele sairá livre sozinho. A mulher e os filhos continuam sendo do mesmo patrão. Versículo 5. Pode ser que o escravo diga, eu gosto do meu patrão. Além disso, amo a minha mulher e os meus filhos. Eu não quero sair livre para ir embora. Versículo 6. Nesse caso, o patrão levará o escravo ao tribunal para legalizar a declaração dele. Depois, na porta ou na entrada da casa, o dono furará a orelha dele, do escravo, com um furador de sapateiro. Versículo de sapateiro. Então o homem ficará sendo escravo dele para sempre. Versículo 7. E se alguém vender a filha como escrava, ela não sairá livre, como os escravos do sexo masculino. Versículo 8. Se ela foi comprada para casar com o dono, e o dono achar que ela não serve para a esposa, terá de permitir que seja resgatada. Isto é, terá de permitir que pague pela libertação dela, mas não poderá vender a escrava a estrangeiro. Se fizer isto, estaria sendo desleal para com ela. Versículo 9. Agora, se o homem comprou a moça para dar em casamento a um filho dele, ela terá de ser tratada como se fosse filha do dono, do patrão. Versículo 10. Caso o patrão der filho a outra mulher, a primeira continuará com o mesmo direito que tinha antes, os mesmos direitos conjugais, a mesma alimentação e roupa, na mesma quantidade e da mesma qualidade. Versículo 11. E se não for atendida essas 3 condições, ela sairá livre, sem devolver nem pagar nada a ela. Versículo 12. Enquanto as brigas e violência, as regras são estas. Quem ferir mortalmente outro, terá de morrer também. Aquele que feriu tem de morrer. Versículo 13. Mas se não planejou isto, e o Pai, o nosso Criador, permitir que o outro caísse nas mãos dele e morresse,
O caso é diferente. Para caso, assim vou determinar lugar para onde o assassino involuntário poderá fugir. Versículo 14. Agora, aquele que tiver má intenção e matar alguém, a traição, será morto, mesmo que tenha procurado refúgio no meu altar. Versículo 15. Quem feriu o pai ou a mãe, seja como for, será morto. Versículo 16. Aquele que repitar uma esposa e a vender ao outro, se a pessoa for achada em poder dele, será morto. Versículo, o comentário, as leis acerca dos que amaldiçoa os pais ou fere qualquer pessoa. Versículo 17. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será morto. Versículo 18. Se os dois homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com um punho, este cair de cama e não morrer. Versículo 19. Se o ferido mais tarde puder levantar e se andar, apoiado em sua bengala, o outro estará livre de castigo. Não será castigado, não. Versículo 20. Se alguém surrar com vara um seu escravo ou escrava, e se o ferido morrer, logo o dono será castigado por lei. Versículo 21. Mas se o escravo ou a escrava durar 1 ou 2 dias depois da surra, o dono não será condenado. Isso porque o escravo é dinheiro do dono. Versículo 22. Agora, se durante uma briga for atingida uma mulher grávida, e por isso ela abortar, e depende se não acontecer coisa pior do que o aborto, o culpado terá de pagar a indenização que o marido dela cobrar. A forma de pagamento será determinada pelo Tribunal de Justiça. Versículo 23. Mas se acontecer outra coisa grave com ela, então o culpado terá de ser condenado a um castigo correspondente ao mal que fez. Versículo 24. A regra é vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A regra é vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Versículo 25. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Versículo 26. E se alguém machucar ou inotizar o olho do escravo ou da escrava dele, terá de dar liberdade ao escravo ou à escrava, pagará com a libertação o olho que estragou. Se tem de levar no médico e pagar os direitos. Versículo 27. A mesma coisa se com violência fizer cair um dente de um escravo ou escrava, pagará com a libertação do escravo e a escrava o dente que fez cair. Tem que pagar tudo ele. Versículo 28. E se o boi matar
ou chifrada um homem ou uma mulher, o boi terá de ser morto a pedradas. Além disso, ninguém poderá comer a carne dele, mas o dono do boi não receberá nenhuma condenação. Versículo 29. Agora, se o boi tinha o costume de andar chifrando gente, e o dono sabia disso, e não prendeu o animal, é diferente. Nesse caso, se o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado, e o dono dele terá de ser morto também. Versículo 30. Se o acusador preferir receber regaste, o culpado terá de pagar tudo o que for perdido, tudo o que for pedido para salvar a própria vida. O versículo 30 que eu estou lendo. Se o acusador preferir receber resgate, o culpado terá de pagar tudo o que for pedido para salvar a própria vida. Se ele não pagar, ele será morto, o dono do boi. Versículo 31. Este julgamento será aplicado quando a pessoa morta pelo boi for filho ou filha do interessado. Versículo 32. E se a pessoa morta pelo boi for escravo ou escrava do acusador, o preço do resgate será de 30 moedas de prata. Além disso, o boi será morto a pedrada. Você paga 30 moedas de prata. E além disso, o boi será morto a pedrada. Ele não pode continuar vivo. Versículo 33. Agora, se alguém deixar uma cova aberta, e se fizer uma cova e não tapar, e cair nela um boi, um jumento, e morrer, a regra é clara. Versículo 34. O responsável pela cova pagará o preço do animal ao dono dele, mas ficará com o animal morto. Ele pode ficar com o animal morto. Versículo 35. No caso de um boi matar outro boi, às vezes dois bois estão brigando e um mata o outro, boi vivo será vendido. O dinheiro da venda será repartido em partes iguais entre o dono do animal vivo e o dono do animal que morreu. Assim farão com o boi morto. Versículo 36 para terminar. Mas se o boi era conhecido como matador e o dono do boi dele não prendeu o boi, o caso é diferente. Pagará ao dono o preço do boi que morreu e ficará com o boi morto. Viu? Mas o versículo 36 que eu estou lendo. Mas se o boi era conhecido como matador, chifrador, e o dono dele não prendeu o boi, o caso é diferente. Pagará o dono o preço do boi que morreu e ficará com o boi morto. Este foi o livro de Êxodo, do capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 36. Para terminar, shalom para todos, até o próximo capítulo, se o Pai, o nosso Criador, que fez o céu e a terra, com a grandeza do teu poder nos permitir. Shalom.